Agora, como eu quero tratar aqui com vocês, eu espero que o YouTube não derrube essa imagem dadaísta da direita, pelo menos pra mim aqui é direita, não sei pra vocês é esquerda. O movimento realista ele vai ter uma série de problemas com o movimento comunista, tá? Não parece, mas ele vai ter uma série de problemas. Se você olhar o quadro à esquerda, que é o quadro do Lenin, observe, por exemplo, como foi feito esse quadro do Lenin, um quadro para homenagear a União Soviética. Você percebe que eles têm traços, não sei se é traços conservadores que eu posso dizer, mas traços assim que qualquer pessoa reconheceria, traços que você bate o olho, objetivos, não é? Então você olha ali Lenin com a sua postura altiva, não é? Discursando para as massas, para o proletariado. Logo abaixo nós veremos ali a cor da União Soviética, do comunismo, e ali mais embaixo nós iremos ver as massas, na Revolução Russa. Você percebe que, olha que interessante, esse quadro, que é justamente para exaltar o comunismo, ele tem aspectos, características de desenhistas conservadores, mas não conservadores no sentido de um movimento político, tá, gente? Mas no sentido de que, olha, eu acho que arte é algo que as pessoas devem reconhecer, não pode ser algo totalmente abstrato, sem sentido, tá? Então você olha assim, tem aspectos muito mais legíveis, não é? E nós estamos falando de Lenin, hum? E se a gente pegar, por exemplo, os quadros de esquerdistas de hoje, ele falaria, não, esse quadro aí, com essa técnica, como assim? É algo totalmente objetivo, é algo que a pessoa entende o que está acontecendo, é algo que não há nenhuma subjetividade, é algo que você não precisa ficar interpretando com seus sentimentos. Não é? Olha que interessante isso. Né? É um quadro exaltando o comunismo. E à sua direita, nós teremos um quadro do Salvador Dalí, certo? O nome do quadro é The Great Masturbation. Eu não vou falar a tradução, quem sabe sabe, quem não sabe vai ficar querendo saber o que é. Mas olha aí, ó, Salvador Dalí. Você imagina, né? Deixa eu ver assim, não sei se vocês conseguem ver meu. Acho que não dá pra ver, mas tudo bem. Aqui nós iremos ver muitos elementos sexuais, não é? Elementos que provocam, elementos que atiçam a sexualidade. Nós podemos ver ali o rosto da mulher, um rosto apaixonado, próximo de um membro, né, masculino, não é? E ali durante o quadro você vai ver uma série de mensagens sugestivas relacionadas a atos libidinosos, não é? Esse é o quadro aí do Salvador Dalí. E uma coisa interessante, porque eu até coloquei o título ali em cima: Comunismo versus Surrealismo. Exatamente. Porque os comunistas, eles vão ter uma série de problemas com os surrealistas, não é? Os surrealistas, eles queriam também estar dentro do movimento comunista, porque aquela coisa da revolução, aquele elemento de vamos mudar a sociedade, vamos acabar com o pequeno burguês, vamos destruir a sociedade tradicional, certo? Então vamos entrar para o comunismo, vamos fazer parte do Partido Comunista. Porém, entretanto, começa-se uma série de problemas. Porque, até então, o comunismo soviético, eles terão elementos né, de uma certa moralidade tradicional. E que bate de frente com os surrealistas, certo? Por exemplo, a George Lucas, que o próprio André apresentou na série sobre os revolucionários, não é? Vai falar que, por exemplo, o surrealismo não é um bom estilo para o proletariado, certo? Porque o proletariado ele tem valores tradicionais, né? O homem de família, o homem do campo, né? O sujeito que ou as massas, o populacho, certo? Que irão participar da revolução, certo? Então eles irão gostar de quadros que representem estes valores
tradicionais. Então, se você olhar ali, o quadro do Lenin, olha que interessante, chega a ser muito próximo do realismo, né, certo? Que foi um movimento que nós simplesmente estudamos em algum vídeo anterior, nem lembro qual foi a aula mais, mas tá aí, realismo tá em algum lugar, certo? Então o George Lucas vai fazer críticas ferrenhas ao surrealismo. Porém, esse é um elemento muito interessante, porque ao mesmo tempo que os comunistas eles estavam fazendo uma revolução por meio da política, com a Revolução Russa, entrando dentro das universidades, e não aceitavam os surrealistas, não é falando, não, vocês são muito... Vocês estão indo longe demais. Os surrealistas estavam quebrando todos os tabus sociais existentes. Então não deixa de ser uma espécie de... como que chama? Não é Guerra das Tesouras? Como que é o termo que o pessoal fala? Briga das Tesouras, sei lá. Alguém no chat deve lembrar. Eu esqueci o termo. Como é que é? Tesouras, Briga das Tesouras, que é um termo científico que a gente usa. Tô aqui, ninguém lembrou ainda. Quando alguém lembrar, eu vejo aqui. Então, por exemplo, ao mesmo tempo, isso que é muito interessante, porque Teatro das Tesouras. Muito obrigado, Carlos Maia. Exatamente isso, Teatro das Tesouras. Porque, ao mesmo tempo, são dois movimentos com o espírito revolucionário. Não é? Mas eles estão agindo de formas totalmente diferentes e brigando entre si. Certo? Por exemplo, você vai encontrar textos na internet sobre Salvador Dalí. A socialista Morena, que acho que muitos conhecem, que é uma socialista, assim, master, não é? Elogia todo o socialismo. Ela vai falar que ela tem um artigo em que ela diz que nós não devemos simplesmente não gostar de Salvador Dalí porque ele não fazia parte do movimento comunista, tá? Então até ela, como socialista, ela reconhece isso. Ela reconhece, olha, tem uns problemas, mas Salvador Dalí, você entendeu? Estratégia das Tesouras, Teatro das Tesouras, exatamente, Eunice. Por aí vai. Então você percebe esses tipos de movimentos. Não é? Então, quando eu falei que as fontes do surrealismo eram esses sujeitos, que eu disse aqui na slide, é porque, como eu disse, o surrealismo ele pega estes elementos de cada uma dessas pessoas, destes autores, e aplica da sua maneira, da sua forma, não leva ipsis literis, certo? Não é, por exemplo, um comunista raiz, ele seguiria o que o Lenin diria. O que Lenin disse? Que não há movimento revolucionário sem teoria revolucionária. Isso é um trecho que está no livro O que Fazer, certo? Dos escritos de Lenin. Os surrealistas não se importam com isso. Eles não estão nem aí. Vamos bagunçar tudo. Você entendeu? Vamos zoar a coisa toda. Ir além do inimaginável. Tá? Então, este é um aspecto que eu queria apresentar para vocês. Agora, esse slide ele é interessante porque ele faz parte do diário do Salvador Dalí, que se chama As Confissões Inconfessáveis de Salvador Dalí.